Irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler o trecho que se encontra a partir do versículo 17 até o versículo 27. João, capítulo 11, do verso 17 até o verso 27. É uma passagem conhecida, é uma passagem cheia de fortes emoções, é o relato do milagre mais impactante que Jesus realizou em público. Há aqui, mais uma vez, uma expressão de Jesus falando algo acerca de si mesmo, da sua identidade, algo iniciando com a expressão "eu sou", e nós vamos, sob a direção do Espírito Santo, refletir nesse trecho tão maravilhoso da Bíblia, nessa manhã. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Vamos orar? Senhor, é tão solene o lugar que esse texto nos coloca. É tão profundo, é tão impactante, é tão sensível, que nós te pedimos nessa manhã que o Senhor, o Espírito Santo, tome o nosso coração nas mãos e construa e realize dentro de nós aquilo que só o Senhor pode fazer através da sua palavra exposta. Que nós saiamos daqui carregados por aquela certeza que o maravilhoso Deus de toda consolação, que o Deus Todo-Poderoso teve um encontro pessoal com cada um de nós. Um encontro que muda a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nessa última mensagem da série Eu Sou, Jesus em suas próprias palavras, nós estamos olhando para um dos trechos, sem sombra de dúvidas, mais comoventes de toda a Bíblia. O que Jesus fala sobre si mesmo aqui está inserido numa das cenas mais dramáticas do Evangelho. E uma cena que envolve um dos temas mais sensíveis para qualquer um de nós aqui nessa manhã: a morte. Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, eram muito amigos de Jesus. Muito amigos de Jesus. Eles eram pessoas a quem Jesus amava profundamente, a Bíblia diz isso. Eram pessoas com quem Jesus tinha prazer em estar na companhia. Aliás, Jesus se relacionava constantemente com Lázaro, Marta e Maria. Mas esse encontro aqui, entre eles, que nós estamos lendo agora no Evangelho de João, não será mais um encontro alegre, cheio de risos e festividades, mas um encontro de dor. Antes de risos e lágrimas, um encontro de dor, de lágrimas e de questionamentos. Quando Jesus chegou nessa aldeia chamada Betânia, 3 quilômetros de distância de Jerusalém, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Só que Marta e Maria, irmãs de Lázaro,
sabedoras da proximidade de Jesus e do valor que Jesus dava àquela família, enviaram mensageiros até Jesus quando Lázaro ficou doente. E os mensageiros chegaram com uma mensagem simples para Jesus: aquele a quem amas está enfermo. Jesus, Lázaro, seu amigo amado, está doente. E as irmãs dele mandaram avisar isso para você, porque parece que o quadro é sério. Só que Jesus só chega a Betânia porque ele continua com os seus afazeres, mesmo tendo recebido a notícia do adoecimento do seu grande amigo, 4 dias depois que o seu grande amigo Lázaro já estava sepultado. E quando ele chega em Betânia, a casa de Marta e de Maria estava cheia de parentes, cheia de amigos, e amigos não apenas da aldeia de Betânia, mas também muitos judeus vindos de Jerusalém, porque era um costume no primeiro século oriental, entre os judeus, que quando alguém atravessasse um luto, tivesse uma perda muito significativa, outras pessoas, amigos, familiares, vizinhos, fossem àquele lugar de luto e ali permanecessem por 1 semana, chorando juntos e consolando a dor dos enlutados. Então a casa de Marta e Maria estava cheia de pessoas solidárias à dor dessas 2 irmãs. E como era próprio da personalidade mais agitada de Marta, você deve lembrar de um episódio em que Marta reclama com Jesus porque ela está recebendo Jesus em casa e muita gente está na casa de Marta, Maria e Lázaro ouvindo as palavras de Jesus. E Marta, então, está preocupada com os afazeres, com as coisas, em acomodar todo mundo bem. E Maria, irmã de Marta, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, encantada, tudo que Jesus ensinava. Então, a Marta vai reclamar com Jesus e fala: Senhor, olha só, fala com minha irmã, para que ela me ajude, porque eu estou aqui num agito danado. E ela ali sentada, curtindo as suas palavras. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você se ocupa com muitas coisas. Você se distrai com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada dela. Então, como era da personalidade de Marta, mais agitada, quando ela escuta que Jesus está chegando em Betânia, ela sai de casa. E ela vai ao encontro de Jesus. Ela não espera Jesus chegar. Ela vai até o encontro de Jesus para vê-lo. São 3 coisas que nós percebemos à luz desse texto em Marta, mas que também poderiam ser percebidas em nós, se fôssemos nós atravessando a mesma situação que Marta estava atravessando. E eu quero destacar nessa manhã com você essas 3 coisas. 3 coisas que ficam evidentes na vida da Marta, mas que seriam evidentes na vida da gente também, se passássemos pela mesma situação que essa mulher. A primeira coisa que esse texto destaca: nós vemos uma Marta oscilar entre decepção e fé. Veja se essa mulher não é tão parecida com você e tão parecida comigo. Marta vai ao encontro de Jesus com uma declaração nos lábios que trazia uma ponta de decepção, misturada com censura e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Então veja que coisa esquisita. Ela sai de casa porque ela escuta que Jesus está chegando. Finalmente Jesus está chegando. Mesmo ela tendo mandado muito antes o comunicado do adoecimento do seu irmão, agora já sepultado há 4 dias, enfim, Jesus está chegando. E ela sai de casa e vai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela vai falar com Jesus revela um misto de decepção, censura e fé. Olha o texto. Disse Marta a Jesus, verso 21 e também o verso 22. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, foi por isso que eu te chamei. Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque eu vi outras situações, eu estava perto de ti em outras situações, quando pessoas muito doentes foram levadas até o Senhor e o Senhor as curou milagrosamente. Se estivesses aqui, conosco, teus amigos, meu irmão não teria morrido. Decepção e crítica. Mas ao mesmo tempo fé. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará
tudo o que pedires. Quando Marta se encontrou com Jesus, foi o seu coração que falou através dos seus lábios. Sabe quando você vai para uma reunião, quando você vai ter um encontro com alguém, e você se prepara para aquilo? É natural que a gente se prepare, certo? E quando a gente se prepara, a gente tem uma pauta em mente, a gente tem ideias do caminho da conversa, a gente quase que ensaia mentalmente o discurso, os cenários hipotéticos que podem surgir daquele encontro. A gente usa a razão nesse momento. Mas tem momentos e tem conversas e tem circunstâncias da vida que o que fala é o nosso coração. Quando a gente percebeu, já disse, e veio de dentro, do âmago, do núcleo, do coração. Nesse caso aqui, as palavras que saem dos lábios de Marta vêm direto do seu coração. E eu te pergunto, quantas vezes não acontece o mesmo com a gente? A dor nos atravessa. E ninguém gosta de sentir dor. Essa dor pode ser física, mas pode ser pior que a dor física. Algo que faz doer e que não tem remédio que tire essa dor. A dor nos atravessa. O luto devasta o nosso coração. E a gente percebe que a vida parece ter entrado numa estação que nós nunca planejamos, muito menos desejamos, e eis a nossa vida ali, naquele lugar não planejado, não desejado, de dor ou de luto. E aí quando nós vamos a Jesus, porque discípulos de Jesus vão a Jesus, eles oram em algum momento. Eles se reúnem na comunidade dos discípulos, então eles vão a Jesus indo ao culto celebrado a Jesus. Muitas vezes, vamos a Jesus e revelamos a censura, a crítica e a decepção que sentimos com Deus, com Jesus. É você que vive o momento singular da sua vida, e então ao orar, ou ao chegar no culto, a sua alma só pensa na seguinte pergunta para Deus: onde o Senhor esteve esse tempo todo? Porque não parecia que era aqui comigo. Por que o Senhor não me livrou? Se me amas, por que o Senhor não poupou meu coração de sofrer? Por que permitiu que tudo isso acontecesse comigo? Deus, o Senhor me ama mesmo? Se isso nunca aconteceu com você, nem algo perto disso, um dia vai acontecer. Porque é o encontro diante de Deus com a fragilidade e a sinceridade da nossa humanidade, que não consegue entender todos os processos. Então, quando Marta vai a Jesus, o que fala é o coração dela. E muitas vezes, quando nós vamos a Jesus, o que fala também é o nosso coração. Sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? Um parênteses aqui. É que ao ouvir a censura de Marta, Jesus não vira para ela e fala: ei, está crescendo essa voz por quê? Ei. Você esqueceu quem você está falando? Cala essa tua boca. Olha o tom que você usa comigo. Nada disso acontece. Jesus acolhe Marta. Ele sabe que há censura, crítica, perplexidade, questionamentos no coração dela. E ele se propõe responder essas coisas, sem ser ofensivo a ela. Mas como eu disse, nós vemos também em Marta uma grande demonstração de fé. E eu acho isso muito bonito. E tantas vezes parecido também conosco. Porque Marta lamenta a demora de Jesus. Existe um tom de acusação em suas palavras. Mas ao mesmo tempo ela crê que Jesus pode reverter a situação irremediável aos olhos humanos. Mas eu sei que mesmo agora
Deus te dará tudo o que pedires. Eu sei que ainda assim, e mesmo agora, eu sei que até atrasado, aos meus olhos, Deus te dará tudo o que pedires. Sabe o que é isso? Marta não entendia o porquê do atraso de Jesus. Ela não conseguia entender. Ela não conseguiu harmonizar a agenda da urgência dela e da dor da casa dela com a agenda de Jesus. Quando lemos o texto todo, quando lemos o texto que nos conta quando o mensageiro chega e diz para Jesus que Lázaro está morto, Lázaro vira-se para os seus discípulos e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus o tempo todo estava consciente do que ele estava fazendo, mas Marta e Maria não sabiam do que Jesus estava fazendo. E muitas vezes você e eu também não sabemos o que Jesus está fazendo. Ele tem uma agenda, a agenda dele é boa, a agenda dele é para a glória de Deus e é para o nosso bem, mas nem sempre ela acontece no padrão que a gente idealiza que aconteça. Então ela não entendia o porquê do atraso de Jesus, se ela havia comunicado que Lázaro estava doente antes do seu falecimento, mas ela seguia confiando em quem Jesus era. Eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Sabe por que ela cria? Ela continuava confiando em quem Jesus era, porque muitas vezes ela, Maria, sua irmã, e Lázaro, seu irmão, hospedaram Jesus em sua casa. A casa dessa mulher muitas vezes virou um ponto de pregação, uma pequena congregação onde Jesus pregava. Aliás, ela ouviu muitos sermões maravilhosos que Jesus pregou, inclusive de dentro de sua casa. Marta, essa mulher que se apresenta agora diante de Jesus com alguma censura e alguns questionamentos, mas também com fé, tinha fé porque ela testemunhou o poder e o amor de Jesus, curando doentes e libertando pessoas de opressão, muitas e muitas vezes. Não contaram para ela, não foi uma fama que chegou aos seus ouvidos, ela a viu, ela estava junto, então ela cria que ele era o Cristo. Ela mesmo diz isso no verso 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela cria que aquele com quem ela estava conversando, aquele a quem ela estava até questionando pelo atraso da chegada tardia, aparentemente tardia, em Betânia, era não apenas um grande profeta ou um líder carismático que ela seguia, era o Messias. Era aquele que havia de vir ao mundo, era o Salvador, era o Deus encarnado. Era o eterno Filho de Deus. E foi por isso que mesmo na sua dor mais aguda, talvez com seu rosto inchado de tanto chorar a perda do irmão que ela tanto amava, ela disse: mas eu sei que mesmo agora, eu não sei porque eu cheguei nesse agora, eu não sei porque tudo veio até esse ponto, eu não sei por que essa dor toda, mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E, meus queridos, isso é para nós uma grande inspiração. Nós que, como Marta, somos discípulos de Jesus, somos inspirados pelo que estamos lendo aqui. Porque as dores também nos atravessam. As dúvidas também nos assaltam. E aí alguns questionamentos começam a ser feitos no nosso coração e na nossa mente. Mas se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, se somos discípulos não porque fomos convencidos, mas se somos discípulos porque fomos pelo Espírito Santo convertidos a Jesus, mesmo na dor, e mesmo com questionamentos que Deus nunca nos repele por questionar, não se sente aviltado em sua glória, ofendido em sua soberania e diz: para longe de mim porque você é muito questionador. Deus acolhe o coração sincero. Deus acolhe o coração sincero. Se nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, nós tivemos um encontro com o amor de Jesus, nós tivemos um encontro com a graça de Jesus e nós tivemos um encontro com o poder salvador de Jesus. Nós sabemos que mesmo na noite mais escura da alma, a nossa fé vai se manifestar.
a gente vai dizer: Jesus, eu não sei o porquê. Talvez eu nunca saiba o porquê. E pela Bíblia, me parece que eu não preciso saber o porquê. Mas uma coisa eu sei. O Cristo com quem eu me encontrei é um Cristo cheio de graça, cheio de amor e cheio de poder, que está de mãos dadas comigo, mesmo nessa noite escura. Essa noite é tão escura que ela poderia me fazer tropeçar e cair e nunca mais me erguer. Eu só não caio e nunca mais me ergo porque eu estou de mãos dadas contigo. Mesmo se eu não te vejo, eu sei que estás aqui. Essa é a realidade do discípulo de Jesus. E aí a gente vê na Marta essa mistura de decepção e fé. E muitas vezes o nosso coração se manifesta da mesma forma. Essa fé que há de se manifestar em nós mesmo na noite mais escura da vida, nem sempre será apenas uma fé de que no fim Deus pode fazer exatamente aquilo que a gente tanto quer e aquilo que a gente tanto pede. Mas é uma fé que nos faz confiar de que no fim Jesus sempre fará o melhor. E que aquilo que é o melhor e aquilo que não é o melhor, eu não sou capaz de dizer melhor do que Ele. Então eu confio em quem Ele é, mesmo não entendendo exatamente o que Ele faz. Há uma segunda coisa que a gente vê em Marta e que a gente poderia ver em nós. Nós vemos Marta aqui fixada entre passado e futuro. Tem um hiato que rouba ela do presente. Ela está ou no passado ou no futuro. Versos 23 e 24. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Não seria uma notícia maravilhosa para você ouvir na hora do luto? Do Cristo poderoso que você acabou de afirmar, ter a certeza de que era capaz de fazer qualquer coisa, mesmo impossível aos olhos humanos. Cristo vira e diz: o seu irmão vai ressuscitar. E ela não pula e salta em festa e volta para casa para chamar sua irmã e falar: Maria, enxuga o pranto, eu encontrei Jesus e ele acabou de dizer que o nosso irmão vai se reerguer. Se prepara, nós veremos Lázaro de pé de novo. Não. Ela racionaliza a informação de Jesus e a canaliza para a sua doutrina, para a sua teologia. Veja que coisa bonita. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E ela estava certa. Ela estava falando a respeito do dia em que todos os mortos ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal de Deus. Cada pessoa criada pelo Deus Todo-Poderoso comparecerá perante Ele um dia para prestar contas de sua própria vida. E aqui estava Marta dizendo: eu sei, Senhor, a minha fé é robusta ao ponto de poder declarar no último dia, o dia da ressurreição, sim, meu irmão vai ressuscitar. Ela só não percebeu que Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Passado, presente, futuro. Veja que interessante, Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Por isso ela diz no verso 21, se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Ela cria no Cristo que tinha o poder de agir fortemente no passado. Talvez olhando para o histórico pregresso, ela lembrava das histórias de cura, das histórias de libertação, das histórias do grande milagre, era uma memória de algo do passado. Marta crê que Jesus ressuscitará os mortos no último dia, agindo poderosamente no futuro. Mas aqui, Marta parece não crer com a mesma força que Jesus é capaz de fazer um milagre agora, no presente. Então Marta vacila entre a fé, quando ela diz no verso 22, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela parece vacilar entre a fé e a lógica. A lógica do verso 24 é: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no dia da ressurreição. Eu sei que no fim dos tempos, no último dia, quando todos ressuscitarão, meu irmão também vai ressuscitar. Mas nós somos tão parecidos com Marta, não somos? A gente é assim também. Nós não costumamos duvidar que Jesus realizou prodígios no passado. Nós olhamos para a Bíblia e ficamos encantados. São lindas as histórias do grande agir de Deus no meio do seu povo.
E aí a gente usa algumas expressões das grandes histórias do agir de Deus no passado com o seu povo, nas nossas conversas cotidianas, inclusive. A gente diz assim, olha, estou diante de um grande desafio, mas Deus vai abrir o mar. Já viu gente falando? Não faz o menor sentido para quem não tem nenhum entendimento bíblico essa história. Você está conversando com alguém no seu trabalho, imagina, planejamento, planilha, projeto do ano fiscal seguinte, e aí você está sentado na reunião, todo mundo queimando as ideias ali, e você fala, olha, tá difícil, gente, mas espera lá, olha, Deus vai abrir o mar. A pessoa fica que é pré-sal, né? Alguma coisa que... Como é que vai ser esse trabalho? A gente usa essas expressões que têm a ver com as histórias do passado. Né, que Deus sustenta no deserto. E a gente vai usando as expressões, porque são expressões lindas de coisas que Jesus, que Deus realizou no passado. Tem mais uma coisa com a gente. Nós não duvidamos que Jesus fará coisas extraordinárias no futuro. No fim dos tempos, quando João escreve aquilo que ele vê da revelação que ele recebe de Apocalipse, quando ele vê e vi novos céus e uma nova terra, porque a antiga terra, o antigo céu havia passado, todas as coisas foram feitas novas, e a gente vê a descrição que João viu de uma criação restaurada, redimida, onde viveremos eternamente diante de Deus e do seu Cristo, do seu Cordeiro, ao ponto de João falar, a glória é tão brilhante do que nós veremos que sequer a luz do sol é necessária, porque o brilho do Cordeiro ilumina tudo. É claro que João está ali em êxtase, descrevendo algo que ele não consegue resumir em palavras. Ele está dizendo, é uma glória tão radiante que nos espera, que nem o brilho do sol é mais intenso do que ela, e a gente olha para isso e lê isso e diz, é verdade, eu acredito, grandes coisas Deus fará ainda. Mas a nossa dificuldade, na maior parte do tempo, é crer que Ele opera ainda hoje, agora, com o mesmo poder. Talvez essa seja a sua angústia do tempo presente. E como é que ela se manifesta? Bem, você tem orado pelo seu casamento. Mas aí você, mesmo orando pelo seu casamento, nota que ele está mais perto da ruptura do que da restauração. E aí você diz, eu até oro. Eu creio nos grandes feitos de Deus na história. Eu creio que Deus fará grandes coisas no futuro. Mas no tempo presente, o que eu tenho é drama, e eu oro. E tudo que eu percebo é que as coisas, ao invés de progredirem, recuam, regridem, pioram. Você tem orado pela conversão do seu cônjuge. Ou você tem orado pela conversão de alguém que você ama muito. Ama muito. E mesmo orando, parece que o coração dessa pessoa se torna cada vez mais endurecido, ao invés de amolecido pela presença de Deus. Você tem orado pelos seus filhos e talvez eles pareçam mais distantes de Deus do que nunca. E você ora falando, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus equívocos no processo de formação dos meus filhos. Perdoa se eu não fui capaz até onde eu conseguia exercer essa influência de discipular meus filhos ao ponto deles amarem o Senhor, como amar a Ti faz sentido para mim, mas como mãe, como pai, eu oro por eles, Senhor. Alcança meus filhos, e você percebe que mesmo orando, seus filhos parecem cada vez mais longe de Deus e mais indiferentes a Deus. Você tem orado pelo seu trabalho. E as mudanças, às vezes tão desejadas, teimam em não acontecer. Pior, quando acontecem no caminho completamente contrário ao qual você vinha orando. Você quase pensa assim, é até pior orar. Porque quando eu não estava nem orando, nem deixando de orar, as coisas estavam minimamente estagnadas. Eu comecei a orar por isso e entrou uma confusão tão grande que eu estou muito pior agora. Talvez você esteja orando pela sua vida emocional, mas ela ainda parece um terrível deserto. Você não queria sentir o que você sente, você não queria passar pelo que você sente, mas você só sente o que você sente. E a gente pensa, se Deus agisse como agiu no passado. Se Deus agisse agora como agirá no futuro. Mas eu digo para você, se as coisas fossem diferentes,
e se nós não estivéssemos tão fixados somente em passado e em futuro. Qual foi a falha da Marta? A falha da Marta foi desconsiderar o poder presente do Cristo vivo. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes essa é a nossa mesma falha. A gente ora, porque é protocolar orar. A gente ora porque alguém disse em algum momento que orar dá certo. A gente ora porque a Bíblia diz que Deus acolhe a oração que nós fazemos, se inclina para ouvir a oração que nós fazemos, dá atenção à oração que nós fazemos, então a gente ora. Mas quantas vezes o nosso coração não é movido pela mesma certeza de que é o mesmo Deus dos prodígios do passado e é o mesmo Deus que há de restaurar todas as coisas que o pecado comprometeu nesse mundo e habitaremos eternamente com Ele. É o mesmo Deus que escuta a oração agora e o mesmo poder que fez as grandes obras do passado e fará as gloriosas do futuro está sobre nós agora. E se orássemos assim? E se viéssemos para um lugar como esse, prestar cultos a Deus, com esse coração, com essa certeza de que não cantamos a um Cristo morto, a um Deus inerte, mas a um Deus vivo que se manifesta no meio do seu povo e que pode hoje nos conceder uma experiência com o seu poder e com a sua presença que mude para sempre a nossa vida. Por que o nosso coração não crê desse jeito? Porque nós somos muito fixados, assim como Marta, em passado e futuro. O passado da nossa vida muitas vezes nos angustia e nos culpa. O futuro é o lugar que a gente deseja alcançar e a gente só nega o presente. O passado é o lugar que Deus fez grandes coisas, o futuro é o lugar onde Deus fará grandes coisas e o presente é esse lugar existencial que a gente não entende muito bem. Marta vivia no passado ou no futuro, mas é no presente que a eternidade toca o tempo. É no presente que o céu beija a terra. É no tempo de agora que Deus nos visita. Aquilo que Deus tem para realizar no dia de hoje na sua vida é a porção do dia de hoje. E existe uma porção para hoje. Existe algo de Deus para a sua vida hoje. E talvez você e eu, tão fixados em ontem ou em amanhã, não desfrutamos do que Deus tem para nós hoje. E esquecemos de Jesus dizendo, basta a cada dia o seu mal. Ele não nos pediu para orar, Ele não nos ensinou a orar pedindo pela despensa cheia de mantimentos para o mês. Ele nos ensinou a orar pedindo pelo pão do dia. O pão nosso de cada dia nos conceda hoje. Jesus estava convidando os seus discípulos e convidando a você e a mim para presentificarmos a vida com Deus. É no hoje que Deus atua. É no hoje que a gente também verá os milagres do Senhor. Nós não podemos viver apenas das lembranças que já passaram, nem das promessas que permanecem no futuro. Nós precisamos crer hoje. Lembre disso, é simples. Jesus não disse que é o grande eu era. Ele não disse que é o grande eu serei. O que ele disse? Eu sou o grande, eu sou. Eu sou. Terceira e última coisa que nós vemos em Marta, mas poderíamos ver em nós também. E queira Deus que vejamos isso em nós também. Nós vemos Marta contemplando a glória de Deus. E eu quero ler um outro trecho desse capítulo com você agora, que vai do verso 38 até o verso 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Tenta imaginar o sentimento dessa mulher. Porque havia ainda algum resquício de respeito pela reputação do seu próprio irmão. E quando Jesus fala, rolem a pedra do sepulcro, ela sabe, Senhor, 4 dias. O corpo dele já está entrando em decomposição. Há um cheiro insuportável.
Não deixa ser essa a última memória que as pessoas vão ter do meu irmão. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aquele que disse ser a ressurreição e a vida, instantes antes para Marta: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. E ele respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que é a ressurreição e a vida ressuscitou Lázaro. Devolveu a vida a Lázaro. O tempo estava avançado. Seu processo de decomposição possivelmente havia iniciado. Razão de Marta questionar: Senhor, tem certeza? Já cheira mal. Mas para o Senhor da vida, ainda não havia chegado o momento da morte de Lázaro. Dias antes, ele disse aos seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. O Senhor da vida tem o tempo exato, e ele disse que aquele não era o momento de Lázaro, por isso o trouxe de volta. Marta e muitos outros viram a glória de Deus naquele grande milagre. Muito provavelmente o milagre mais impactante que Jesus realizou em público. Mas o que a gente aprende? A gente aprende que nós também devemos ter expectativas de contemplar a glória de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, tem o poder de fazer ressuscitar coisas que já morreram, mas deveriam estar vivas em nós. Coisas que nós sepultamos. Coisas que alguém nos fez sepultar, mas que o Senhor da vida não determinou que morressem, que deveriam estar vivas. E Ele tem o poder de trazer de volta. Assim como ao som da voz de Jesus, Lázaro recuperou a vida e levantou e saiu do sepulcro. Ao som da voz de Jesus, a alegria também deixa o túmulo e revive. E pessoas que sepultaram talvez há meses ou há anos a sua alegria, podem experimentar a alegria de novo. Não porque esqueceram daquilo que as fez sofrer, não porque não lembram mais daquilo que as fez doer e sepultar a sua alegria, mas por causa de Deus e da companhia de Deus e da presença de Deus, podem ser alegres e não viverem como zumbis existenciais, apenas esperando a morte chegar porque a vida perdeu a razão de ser. Ao som da voz de Jesus, que chega na porta dos nossos sepulcros e diz: alegria, vem para fora. A alegria ressurge. Ao som da voz de Jesus, a esperança sepultada ressurge. Aquela pessoa que antes era incapaz de crer, de esperar, mesmo diante dos desafios das circunstâncias visíveis, de que Deus, que não perde o controle de nada, que tem a história nas mãos e sempre realiza aquilo que é o melhor para os seus filhos, de que Deus, de que sendo um pai bom, não dá pedra para um filho que pede pão, nem dá serpente para um filho que pede peixe, porque Deus é incapaz de nos matar quando temos fome, ou de esmagar os nossos dentes quando queremos apenas pão nos dando pedra. Esse Deus há de nos socorrer de novo e há de ser a nossa esperança. Então a esperança volta, ela ressurge. Ao som da voz de Jesus, a paz, sequestrada pelas tribulações, é devolvida ao coração. Quantas pessoas você conhece vivem em profundo estado de agonia constante, não sentem paz, não têm descanso para o coração?
E às vezes você olha e pensa, mas as coisas caminham melhor para ela em alguns aspectos da vida do que para mim. Mesmo assim, você olha e vê que falta paz naquele coração. Quantas vezes somos nós, os discípulos de Jesus, que ficamos tão anestesiados no mundo que a gente vive e tão seduzidos ou tão embriagados com as coisas que nos ocupam no tempo presente, com as nossas rotinas, com os nossos afazeres, com as nossas prioridades tantas vezes tortas, que deixamos de olhar para Deus, deixamos de lembrar do Senhor, deixamos de lembrar daquele que é o causador do nosso estar vivo agora, aqui. E aí perdemos a paz. Ficamos atribulados, gostamos dessa expressão cristã, inclusive, né? Fala assim, estou muito atribulado. Estou muito atribulado. E não é que a gente não passe por tribulação, a gente passa. Só que a paz do discípulo de Jesus não vem das circunstâncias. A paz do discípulo de Jesus vem da presença de Jesus na vida. Ao som da voz de Jesus, a fé enfraquecida e congelada é fortalecida, avivada e aquecida. Talvez seja esse o lugar para onde você precise levar Jesus hoje. Sabe o que está sepultada? A sua fé. Ela ficou sepultada num lugar religioso para você. Você diz, eu creio em Deus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, sei que Ele morreu pelos pecadores, eu sou um pecador, sei que o que me salva é a graça de Cristo, não as minhas obras, sei que devo viver uma vida grata a Deus, sei que a igreja é importante, sei que tenho que orar, sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei. Racionalizei tudo e vivo de segunda a sábado como um ateu prático. Até creio que Deus existe, mas para mim é como se Ele não existisse e nem tivesse nenhuma capacidade de intervir na minha vida. Talvez o que a gente precise é chamar Jesus para a porta desse sepulcro, onde a gente colocou a nossa fé, que está lá enrijecida, congelada, fria, cauterizada, racionalizada, e pedir para que Jesus chame ela para fora de novo, para que ela seja avivada, aquecida, restaurada. Leve Jesus até esse túmulo existencial e espiritual, role a pedra. Ou seja, esteja aberto para o agir de Deus em sua vida e deixe o controle nas mãos dele. Quem é que chama para fora Lázaro? Não é Marta. É Jesus. Aquele que é a ressurreição e a vida. Ele disse no verso 25 que nós lemos, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aqui há a grande e mais bela aplicação prática desse texto. Porque a aplicação desse texto ela não pode ficar só no aspecto existencial. Não é só de que, olha, se a sua alegria foi sepultada, Jesus traz de volta. Se a sua paz foi sepultada, Jesus traz de volta. Se a sua esperança foi sepultada, Jesus traz de volta. Isso tudo é verdade. E isso tudo tem uma realização agora, prática, histórica. Mas há algo aqui que fala de vida eterna. Depois desse grande milagre que todos viram, algum tempo depois, mesmo que muitos anos depois, Lázaro morreu. Lázaro morreu de vez. E todos nós devemos encarar o fato de que esse dia também nos aguarda. Todos nós, gostemos ou não, e vivendo na cultura que a gente vive, a gente gosta cada vez menos. Precisamos encarar o fato de que esse dia nos aguarda. A nossa vida é frágil, nós não temos o controle de nada e teremos de enfrentar o dia da nossa partida. Para muitas pessoas, o simples pensar na morte é algo paralisante. Paralisante. E por que é assim? Porque nós vivemos na era do bem-estar. E na era do bem-estar que nós vivemos, nós aprendemos a manipular ou tentar manipular o nosso mundo ao máximo que a gente consegue para que os sinais da nossa fragilidade e da morte sejam apagados do horizonte. Então você vira o setentão enxuto. Você vira a mulher de 60 com o rosto de 25. Com o corpo ali
esculpido do jeito que você quis, do jeito que você sempre sonhou, que talvez aos 23 você não tinha, mas agora aos 52 você consegue, porque você também pode pagar por isso. E a gente faz harmonização facial, a gente dá um embranquecimento nos dentes, a gente faz uma reformulação estética com alguns objetivos, mas lá no fundo um deles é: eu não quero os evidentes sinais de que eu terei de enfrentar o dia da minha partida no meu horizonte. Eu não quero ter que acordar e dormir todos os dias lidando com esse fato. Só que qual é o resultado disso? Na nossa sociedade, parece que nós estamos cada vez menos preparados para lidar com a morte. Não é? Quantas vezes você costuma escutar, mesmo nas igrejas, mesmo num culto, sobre morte? Mas essa é a alternativa, o desespero, o não pensar, o angustiar-se com a nossa partida, é a alternativa dos que vivem sem a esperança cristã. Porque esses nada podem fazer, se não temer, congelar e fugir. Se eu não tenho a esperança que Cristo trouxe, se eu não tenho a esperança que estas palavras que eu acabei de ler geram em meu coração: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não morrerá eternamente, viverá eternamente. Quem não tem essa esperança só pode temer. Mas não precisa ser assim conosco, se somos discípulos de Jesus. Mesmo a nossa vida sendo como uma neblina passageira, como diz Tiago em sua carta no Novo Testamento. Vocês são como a neblina, por um instante aparece e logo depois se dissipa. Ainda que nos falte o controle da vida, mesmo sabendo que a morte é uma experiência dolorosa e difícil, que entrou no mundo por causa do pecado, e é por isso que estranhamos tanto a morte, porque carregamos em nós uma certeza de que não era para ser assim. Mesmo assim, em Cristo, nós podemos ter uma visão transformada da morte. Olhamos para o nosso fim e sabemos que a morte não tem a palavra final. Sabe por quê? Aquele que é a ressurreição e a vida venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte que antes era um carrasco a nos atormentar, agora é o caminho para nos fazer encontrar com Jesus. A morte que era esse algoz que nos fazia pensar que não teremos todo o tempo que desejamos ao lado daqueles que mais amamos, não faremos tudo que sonhamos, que nos falta tempo, que nos falta agenda, que nos faltam condições e que a gente pode ser que chegue no último dia, já sem vigor, já sem saúde, já sem energia física, lamentando uma vida que não foi tudo que nós sonhamos que pudesse ter sido e agora chegou ao fim. Para nós, a morte, que é a agonia dos homens, é o início da verdadeira vida. E não é que a gente despreza a vida que vivemos hoje ou que almejamos a morte chegar o quanto antes. Não, amamos viver. Eu amo a vida. Imagino que você do mesmo jeito. Amo ter projetos e planos para a vida, ao lado das pessoas que eu amo, dos amigos que eu amo. Mas nada que eu planeje de melhor pode se comparar à vida que aguarda a você e a mim se cremos em Cristo. Aquele mesmo que morra viverá e não morrerá eternamente. Viveremos eternamente com Cristo. Se você está em Cristo, você não morrerá para sempre, mas viverá para sempre. E é essa certeza de vida eterna, operada por Cristo, que é a ressurreição e a vida, que se torna o fundamento da nossa jornada enquanto estamos do lado de cada eternidade. Eu acho que isso aqui ajuda a gente a regular um pouco, a nortear um pouco o nosso caminho. Porque às vezes, como eu disse, nós estamos tão ocupados com tanta coisa que não tem valor em si mesmo. Como vocês imaginam, porque nós estamos em obras da igreja, eu tenho muitas reuniões com a Marta, que tem não a Marta da Bíblia, a Marta que está ali, a nossa arquiteta. Nossa, Roberto tem um canal de comunicação diferente mesmo, né? Não, com a Marta Thompson, nossa querida irmã e arquiteta. E a gente senta para conversar e muitas vezes o nosso lugar de reunião é na obra. E aí a gente chega lá na obra e nessa semana isso começa a desaparecer mais, mas há logo na entrada muito entulho.
Coisa que a gente cavou para fazer a fundação, coisa que a gente quebrou porque não podia ficar no lugar. Muito entulho que precisa ser remanejado, removido, realocado para que tenha, de fato, aquilo que é importante ali. E a gente estava conversando essa semana e eu concordo com a Marta quando ela disse que muitas vezes a vida da gente se parece com aquilo ali. Aquele amontoado de entulho. A gente está tão ocupado com tanta coisa, entulhando tanta coisa na vida, que quando o dia crucial chegar, a gente vai fazer um olhar de longe para tudo aquilo e vai falar assim, por que eu me ocupei tanto com coisa sem valor? Por que eu gastei tanta energia, tempo, dinheiro, relacionamentos para construir coisas que se amontoaram como um entulho que inviabiliza as coisas mais importantes, inclusive da vida? É por isso que a Bíblia diz que numa linguagem militar que Paulo usava bastante, nenhum soldado, quando arregimentado, se ocupa com as coisas desse próprio mundo ou da sua própria vida, mas se dedica a servir aquele que o arregimentou. O que Paulo estava dizendo sobre o cristão era o seguinte: ninguém que entendeu o chamado eficaz da graça salvadora de Jesus para se tornar um discípulo de Jesus, que entendeu então, como diz a Bíblia, que agora nesse mundo, por melhor que Deus nos conceda uma vida aqui, nós aqui somos forasteiros e peregrinos, essa pátria não é nossa. Aqui não é o nosso pouso final, não é o nosso destino final. Pertencemos a Deus, estamos na direção da eternidade com Cristo. Então, deveríamos ser pessoas que se ocupam menos com coisas que inviabilizam a nossa visão daquilo que é eterno. Nos fazem olhar para entulhos que nós vamos colocando em nossa vida e nos impedindo de viver o melhor da vida hoje, na presença de Deus, e de ter o coração leve e alegre pela certeza do melhor que viveremos para sempre com Deus. Então, olhando para Marta, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, não é incomum o nosso coração oscilar entre decepção e fé. E que bom que mesmo quando o nosso coração questiona um caminho que Deus nos coloca, a fé permanece ali para nos valer. Assim como Marta, muitas vezes o nosso coração fica fixado ou no passado ou no futuro e a gente só nega o presente. Traga Deus para o hoje. Leve o Senhor para o tempo presente, para o agora. E assim como Marta viu a glória de Deus, Jesus disse, eu não te falei, Marta, que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus diz o mesmo para você e para mim hoje. Se você crer, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Quando eu prego isso para o meu próprio coração, eu sei de coisas que eu tenho colocado diante de Deus em oração, e eu escuto de Cristo, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Quando eu oro por nossa igreja, por esse momento que parece tão grande, aliás, é tão grande, desafiador para nós, humanamente falando, de construção, eu ouço a voz de Cristo dizendo para mim, se você crer, você verá a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Saia daqui com esse desejo no seu coração, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu creio no teu poder para agir hoje, como agiu na vida de Marta, Maria, trazendo de volta Lázaro. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o teu nome. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor não é uma referência histórica para nós do passado. O Senhor não é uma expectativa futura, simplesmente. O Senhor é o nosso Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que tem as mãos sobre nós, aquele que nos chamou para uma vida ao teu lado e nos garante a tua companhia constante, Senhor. Estamos em ti e estamos contigo. Então eu te peço, Senhor amado, que o nosso coração seja mais nutrido pela fé que nos faz confiar em quem o Senhor é, do que pelas dúvidas que nos fazem questionar o caminho que o Senhor nos coloca. Que o nosso coração seja inspirado pelo passado e tenha, assim, grandes expectativas com o futuro, mas que o nosso coração creia, Deus, de modo vivo, de modo
aquecido hoje, agora, no tempo presente, que vivamos o tempo de agora na tua presença, sabendo que o Senhor tem o poder de fazer o céu tocar a terra. O Senhor tem o poder de dos céus visitar e transformar qualquer situação do tempo presente que nós estamos atravessando, por mais difícil que seja. E, Senhor, nutra no nosso coração uma expectativa poderosa por contemplarmos a glória do Senhor. Nos ajuda a crer e a saber que com fé, dependendo de Ti, caminhando ao Teu lado, veremos a Tua glória agindo maravilhosamente em nós, na vida daqueles que amamos, na nossa casa, na nossa igreja e nessa cidade, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.